Meu povinho, tudo bem? Começou, hein? Começaram as semifinais da Liga dos Campeões, uma semana alemã de semifinais de Champions, né? Hoje tem jogo em Munique, Bayern e Real Madrid. Amanhã tem jogo aqui em Dortmund, ali dentro, no Signal Iduna Park, Westfalen Stadium, para Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain. Vou dar dicas e informações para vocês. As informações são mais importantes que as dicas, porque as dicas vocês podem fazer o que quiser com elas. E a dica que eu dou, inclusive, é vocês irem lá no kto.com para jogar. Lembrando que se vocês, na hora de fazerem a inscrição de vocês, colocarem o código BECKLER, vocês ganham 20% de bônus no primeiro depósito que vocês colocarem de até R$100. Então, colocou R$100, ganha lá R$20 de bônus para fazer uma aposta do que vocês quiserem. E tem também, coloquei nas minhas redes sociais, uma promoção para essa semana de Liga dos Campeões. Fez uma aposta no placar correto, não acertou o placar correto, porque é muito difícil de acertar, você ganha R$10 para fazer uma aposta em qualquer outro jogo que você quiser. A aposta primeira, né, no placar correto, tem que ser de pelo menos R$10 também. Então vai lá, kto.com, joga para se divertir, joga para fazer o jogo ser mais interessante e nada mais do que isso. É a dica que eu dou para vocês. Outra dica, os jogos estão todos na Max, a gente tem os dois jogos na TNT também, mas o Bayern contra o Real Madrid estará também em salas de cinema Brasil afora. Para a galera que é de Belo Horizonte, eu vi que em BH tem no Boulevard, tem no Diamond e tem no BH Shopping. Então, cara, se vocês estão vendo isso aqui ainda em tempo de assistir, véspera de feriado, o Bayern e o Real Madrid em qualquer lugar, eu sinceramente iria no cinema assistir, tá? Porque deve ser uma experiência muito legal, pela qualidade do som, da imagem e de ver com mais gente também. Então são as duas dicas que eu dou para vocês, antes de passar as informações dos confrontos que a gente vai ter hoje e amanhã. Eu vou pegar aqui minha segunda tela só para ler um pouco de histórico dos jogos, dos dois jogos. Real Madrid e Borussia Dortmund é um dos principais clássicos do futebol europeu, não é exagero dizer, são 26 jogos entre os dois na temporada. E eu estou pesquisando para ver os números. Aqui, ó, 12 vitórias do Real Madrid, 3 empates, 11 vitórias do Bayern de Munique. Nos últimos jogos, uma grande predominância do Real Madrid. Nos últimos 7 jogos, 6 vitórias do Madrid, 1 empate. O Real Madrid chega depois de ter descansado os jogadores no final de semana para o próximo jogo, mas eu imagino que uma vez chegando na final pode até recuperar o Courtois. O Militão já está recuperado, eu acho que já é uma opção real para começar jogando contra o Bayern logo mais. Real Madrid conseguiu descansar os jogadores no final de semana, ganhar, tem tranquilidade no Campeonato Espanhol e tem também o time melhorando fisicamente. Já mostrou que é capaz de jogar de forma camaleônica, de várias maneiras, né? Se o jogo se está oferecendo para o Real Madrid atacar, o time ataca. Se o jogo pede para que o Real Madrid se defenda mais, ele se defende. Tem números bem melhores do que o Bayern na temporada. Se a gente for pegar os números do Real Madrid na temporada, 47 jogos, 36 vitórias, 9 empates, 2 derrotas, só uma em 90 minutos do Atlético de Madrid. A outra derrota é também para o Atlético de Madrid na prorrogação. O Bayern de Munique falhou muito mais, né? 44 jogos, 30 vitórias, 5 empates, 9 derrotas do Bayern de Munique, que já tomou 52 gols. O Madrid tomou 43, o Bayern fez 112, o Real Madrid fez 107, o Bayern jogou 4 vezes menos do que o Real Madrid. É um time que faz mais gols, o Bayern conseguiu algumas grandes goleadas, teve alguns grandes momentos na temporada, mas o número de derrotas me chama a atenção, né? 9 do Bayern, 2 do Real Madrid em 90 minutos, só uma do Real Madrid. São temporadas bem diferentes. O Bayern, para falar como que chega, no final de semana ganhou do Frankfurt 2-1, alguns jogadores fora, né? Não pode contar com o Musiala, não pode contar com o Gnabry, não pode contar com o Leroy Sané. Esses jogadores voltam a estar à disposição para esse jogo. Pavilovic deve ser titular também do lado do Goretzka no meio campo. Um time que o seu melhor momento na temporada foi na Champions. Os jogos contra o Arsenal foram muito bons. Eu acho que teve demérito do Arsenal, especialmente no primeiro jogo. O segundo do Bayern de Munique eu gostei mais. E foi bem também no segundo jogo contra a Lazio. No primeiro não, no segundo sim. O jogo é em Munique, onde o Bayern tenta ser forte, onde tenta ser implacável. Eu acho que vai precisar disso para levar um jogo para o Santiago Bernabéu, que faz muita diferença a favor do Real Madrid. Mas, cara, eu vejo o Real Madrid bem favorito, tá? Futebolisticamente, aliás, eu vejo o Paris Saint-Germain e Real Madrid muito favoritos para os dois jogos, não só para os confrontos e para se classificarem, mas para as partidas de ida também. É claro que a gente já viu o que o Bayern de Munique pode fazer contra o Arsenal. E eu falei que, futebolisticamente, o Arsenal deveria ser favorito contra o Real Madrid, contra o Bayern de Munique, perdão, porque é o líder do campeonato inglês contra o vice-líder tão falho da Bundesliga nessa temporada, mas dentro de campo a gente viu outra coisa. Tem a história do Bayern, tem a hierarquia do Bayern, a tradição.
os bons jogadores, né, individualmente são bons jogadores do Bayern de Munique, mas que nessa temporada tudo isso não foi suficiente para fazer um bom time de futebol. Em alguns momentos determinados, especialmente na Liga dos Campeões, sim, isso traz muita atração para esse jogo. Agora, se a gente for pensar, e aqui vai a minha dica para vocês, que é Real Madrid empate anula. No momento que eu estou gravando esse vídeo, está pagando 2,1 na KTO. Então, se a gente jogar R$10 e der certo, se o Real Madrid ganhar, ganha R$21. Se empatar, anulou. Então, você tem seus R$10 de volta. E se, claro, o Bayern de Munique ganhar, a gente perde. Eu acho que é uma boa apostar na vitória do Real Madrid, tá? O empate anula é para ser um pouco conservador e tem mais uma outra dica que eu dou, que é Real Madrid mais 0,5, que é Real Madrid ou empate a 1,6. São as minhas duas dicas. Eu acho que o Real Madrid é melhor time do que o Bayern. Eu acho que o Real Madrid não vai ter o problema de a competição se fazer grande demais para ele, como eu acho que se fez para o Arsenal, nos dois confrontos contra o Bayern. Então eu acho que o Real Madrid tem boas chances de vencer os dois jogos. Talvez eu esteja subestimando o Bayern de Munique. Se você é torcedor do Bayern, e não torcedor bávaro, né? Porque torcedor bávaro é torcedor que nasceu na Bavária. Mas se você é torcedor do Bayern de Munique e está incomodado que eu estou subestimando o Bayern de Munique, pode ficar. Pode ficar, porque o Bayern de Munique pode até vencer o Real Madrid, mas eu acho que o Real Madrid é melhor time coerentemente durante a temporada, como ataca, como defende, como foi testado e aprovado em momentos importantes da temporada do que o Bayern foi. Então eu acho que o Real Madrid é favorito para ganhar os dois confrontos. Outra coisa é ser favorito e não ganhar. Claro que pode acontecer, porque isso é um jogo de futebol. Se fosse um outro esporte em que o melhor sempre vence, o melhor teórico e o melhor na prática, né? Porque também tem isso, às vezes você é melhor na teoria, mas na prática o outro é melhor. Na prática o Bayern foi melhor do que o Arsenal, na teoria o Arsenal era melhor, e na prática, às vezes o melhor não vence, às vezes um time joga melhor do que o outro, e o outro acaba vencendo. Não foi o que aconteceu em Bayern e Arsenal, mas vamos ver. Na teoria o Real Madrid é melhor. Vamos ver se na prática ele será melhor e se ele vai ganhar do Bayern de Munique. Eu acho que vai ganhar os dois jogos. E a graça para mim da Liga dos Campeões nesta semifinal está nisso. Porque eu vejo Real Madrid e PSG muito favoritos a ganharem as 4 partidas, 2 de cada um. E a graça vai ser ver se eu vou me enganar muito ou não. Vai ser colocar à prova o favoritismo desses dois e se isso vai ser visto dentro do gramado. O outro jogo, o jogo que eu vou trabalhar aqui entre Borussia Dortmund e PSG. Os números da temporada também, para começar igual como eu comecei o outro. O Borussia Dortmund. Primeiro, o histórico do confronto. 6 jogos, 1 vitória do Dortmund, 3 empates, 2 vitórias do Paris Saint-Germain. É um jogo que aconteceu a primeira vez em 2010. O Hummels e o Lewandowski jogavam pelo Bayern de Munique naquele jogo. É um Paris Saint-Germain pré-Qatar ainda. E o primeiro jogo teve um empate aqui por 1-1 na fase de grupos da Europa League. O segundo jogo teve empate em Paris por 0-0. Se enfrentaram nesta fase de grupos da Champions, né? Uma vitória do Paris Saint-Germain e um empate. E também naquelas oitavas de final. Uma pré-Covid. Vitória aqui do Borussia Dortmund 2-1, Haaland foi muito bem naquele dia. E depois um bom jogo do Neymar na volta já com portões fechados. O Paris Saint-Germain ganhou do Dortmund e avançou para depois jogar em Lisboa a partir do meio do ano e chegar até a decisão. O Borussia Dortmund na temporada até aqui, e depois eu passo o PSG. 44 jogos, 23 vitórias, 12 empates, 9 derrotas. 81 gols a favor, 51 contra. E nem nesse estádio aqui o Dortmund tem se feito tão forte, já tropeçou 9 vezes. 5 empates, 4 derrotas, jogando aqui no Signal Iduna Park. O PSG na temporada, 47 jogos, 31 vitórias, 12 empates, perdeu só 4 vezes. Empatou no final de semana com o Le Havre 3-3. O PSG fez 117 gols, o Dortmund 81. São 36 gols de diferença. É muito gol, cara. É muito gol de diferença o que marcou o PSG, o que marcou o Dortmund. E o Dortmund ainda sofreu 6 gols a mais, 51 contra 45 do Paris Saint-Germain. No final de semana, o Dortmund tomou um 4-1 do Leipzig, que não tinha muitos jogadores importantes, não contou com Madsen na esquerda, o Ryerson trocou de lado para jogar por ali. Eu gosto muito do Ryerson, já falei isso com vocês, joga nas duas laterais, acho que bem melhor na direita do que na esquerda. Não teve o Henry Chan, que estava suspenso, não teve o Sabitzer, não pôde contar com o Malen também. Dos principais jogadores foram esses 4 desfalques, todos devem estar à disposição para o confronto aqui de Dortmund. O Paris Saint-Germain vem com o crescimento do Ousmane Dembélé, que fez boa eliminatória contra o Barcelona e depois também no Campeonato Francês, em um jogo fora de casa do Paris Saint-Germain no meio da semana passada. Foi bem também o Ousmane Dembélé fazendo mais 2 gols, agora não me lembro contra quem foi um 4-1 ou 4-0 com 2 gols do Dembélé, 2 gols do Mbappé. Enfim, vem crescendo. O Mbappé tem
mais de 50 participações em gols na temporada, 43 gols, 10 assistências, ou 43 e 6, mas enfim, quase 50 participações em gols na temporada. É muito diferente, né? A temporada do Dortmund e do Paris Saint-Germain. Fiz um vídeo aqui na semana passada explicando bem o Dortmund, ou pelo menos explicando muito, não sei se foi bem, mas foi muito, foi mais de 20 minutos de vídeo, de dois times muito diferentes. O Dortmund tem crescido em alguns jogos grandes, né? Não perdeu do Leverkusen, 2 empates, ganhou do Bayern em Munique, coisa que não fazia há 10 anos, se classificou em primeiro no grupo da morte, se classificou contra o Atlético de Madrid, que em mata-mata é um adversário muito duro, e depois de ter sobrevivido ao Metropolitano, lembrando que o Atlético de Madrid eliminou a Inter de Milão, que para mim é um dos melhores times da Europa nessa temporada, e o Borussia Dortmund foi capaz de eliminá-los. Então a história, o peso, o crescimento do Dortmund nos jogos grandes, como eles se preparam para os dias especiais, tudo isso sim pode fazer a diferença, e isso sim encurta a diferença que a gente vê nos números da temporada de um e de outro. O já campeão francês contra o quinto colocado da Bundesliga, um time que falha tanto como o Dortmund vem falhando em jogos ordinários e crescendo nos jogos extraordinários. O Dortmund sabe que o jogo dele é amanhã, o jogo dele é o jogo de ida, é tentar levar uma vantagem para Paris, sem se desesperar, né? Sem se tiver 0-0 ou perdendo por 1-0, se desesperar e se jogar todo ao ataque. Então acho que vai ser mais comedido o Borussia Dortmund. Eu até acho que vai ser um jogo para poucos gols, embora as odds não nos convidem a apostar em jogo de poucos gols. Assim como no Real Madrid e Bayern de Munique, eu vejo o Real Madrid favorito, e eu dei para vocês a dica de irem no Real Madrid ou empate, eu faço a mesma coisa aqui. Paris Saint-Germain favorito a ganhar, Paris Saint-Germain ou empate a 1.7 lá na KTO. Acho suficientemente bom para o tamanho do favoritismo do PSG. Então pode ser uma boa. Se empatar, não acontece nada, a gente tem o dinheiro de volta. Se o Paris Saint-Germain ganhar, ganhamos. Se o Paris Saint-Germain perder, perdemos. E uma outra boa, está cerca de 2, e eu não estou falando as odds exatas, porque eu gravo isso um momento, vocês vão ver no dia seguinte, as odds mudaram, vocês vão falar, pô, o Beckler falou uma coisa, a KTO está oferecendo outra. É simplesmente por isso que eu falo que estão aproximadamente, né? As odds são dinâmicas. Uma outra que eu deixo para vocês é gol do Mbappé. Normalmente ele marca, é o cobrador de pênaltis, é o jogador que chama a responsabilidade, que faz muitos dos gols do Paris Saint-Germain em mata-mata, não fez uma grande eliminatória contra o Barcelona e ainda assim em Barcelona fez 2 gols. Gol do Mbappé pagando aproximadamente 2. Acho que é uma boa também de ir no gol do Mbappé. São as dicas que eu deixo para vocês. Pelas dicas dá para ver, né? Que eu estou dando um favoritismo grande a Paris Saint-Germain e a Real Madrid. Se vocês já quiserem também que se classificam, acho que fazer uma combinada de PSG e de Real Madrid também vai somar uma boa odd de mais de 2.5, se eu não estou enganado, que também vai ser uma boa, que eu também acho que é uma boa para vocês fazerem, mais uma dica. Enfim, veremos, meu povo, isso aqui é futebol. A graça é, e por isso que eu acho que é o melhor esporte, que ele é muito imponderável, um gol no início muda tudo, uma expulsão, como foi nas quartas de final, muda tudo também. Às vezes um time joga melhor e poucos momentos do outro de muita contundência dentro das áreas é suficiente também, né, para equiparar e para encurtar as distâncias. Então veremos o que vai acontecer. Eu sugiro que vocês se divirtam com as dicas que eu dei na KTO. Eu sugiro que vocês assistam também Bayern e Real Madrid no cinema e que vocês assistam os 2 jogos com a gente. 2 horas antes, a gente abre transmissão na TNT e na Max, pré-jogo com matérias especiais, entrevistas especiais. Eu cheguei aqui em Dortmund no início da semana, produzi matéria com o Dedê, com o Carsten Kramer, que é o diretor de marketing do Borussia Dortmund, falando sobre a história desse clube, enfim. Os outros repórteres e correspondentes da TNT também fizeram matérias especiais. Convido para que vocês acompanhem todo o pré, o durante e o pós-jogo com a gente, porque vocês sabem como a gente trata a Liga dos Campeões como a melhor coisa que existe, porque ela é. Então faz favor, gente, 2 horas antes já tem pré-jogo, antes tem MFM, enfim, tem toda a nossa programação, acompanha com a gente. Um beijo para vocês, boa terça e boa quarta de jogos. Eu volto depois do jogo desta terça-feira analisando Bayern e Real Madrid, se aconteceu algo do que eu previa por aqui e se as dicas deram certo para eu contar vantagem. Se elas derem errado, eu vou simplesmente ignorar esse fato. Beijo, gente, boa terça-feira e bons jogos.